Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo. Estamos ligados aí na Rede Super, você que nos assiste de vários e vários lugares do nosso país e até mesmo do mundo, né? Hoje a gente vai trocar uma ideia, vamos bater um papo sobre muitos e muitos assuntos. E eu queria, né, já mencionei, mas eu gostaria de apresentar e dar as boas-vindas aqui ao pastor Rogério e também ao pastor Giuliano, né, que são pastores titulares aí das suas igrejas. O pastor Rogério também é advogado, né, então a gente pode falar muito sobre essa questão aí do direito, né, e também o pastor Giuliano, que é formado em administração, né? Sempre quando a gente começa o programa, surge assim na mente do apresentador, do jornalista, alguma ideia, né? E falando de igreja e falando de direito, nós temos uma disciplina no seminário, né, na teologia, que é o direito eclesiástico. E hoje muitos pastores, muitas pessoas que nos acompanham são obreiros, são missionários, são pastores de suas igrejas, mas falta muita informação sobre o direito e os deveres das igrejas. O senhor atua também nessa área do direito eclesiástico, sobre estatutos de igreja? Sim. Como funciona o trabalho do senhor? Eu, inclusive, fui professor de direito eclesiástico no CTMDT, né, Legal. por 1 ano, 2 anos, não me lembro. Mas a gente é procurado para fazer alguns estatutos das igrejas, né? No ano na mudança do Código Civil, por exemplo, houve a necessidade de fazer alterações nos estatutos. Então, a gente teve um trabalho nessa área e hoje, parece que a maioria das igrejas, dos pastores, já esqueceram dessa situação, né? Então, é importante, principalmente por causa das mudanças em relação à ideologia de gênero, né? Esse assunto que vem à tona, os direitos da igreja, os deveres da igreja, como você proteger a igreja. Então, é importante que esse ensinamento, né, e essas mudanças no estatuto aconteçam nas igrejas. Muitos pastores e muitas pessoas temem, né, um dia de chegar o tempo em que um pastor, uma igreja, seja obrigado a realizar um casamento homossexual. Isso. Não que nós não gostemos dessas pessoas, nós amamos, mas existe um estatuto, um regimento interno, né, que resguarda. É dessa forma? É obrigado a fazer? Como que funciona e como resguardar disso? Sim, infelizmente a gente vê alguns estatutos de igreja de 1 folha, 2 folhas, né? Eu acho que é um estatuto muito frágil. Então, para que você seja resguardado, tanto o pastor como a própria igreja, é necessário que você coloque algumas cláusulas daquilo que é permitido ou não dentro da igreja, porque a igreja é uma associação. Então, o associado, né, o membro que é um associado, né, na verdade, juridicamente falando, ele precisa ler o estatuto, ver as regras do estatuto e assim, fazer parte ou não daquela associação que é a igreja. Então, para que a igreja seja resguardada, é importante fazer a alteração, sim. E ali o que constar no estatuto, desde que não seja inconstitucional, sim, a igreja está resguardada ali, A igreja está resguardada desde que não seja inconstitucional. E fica uma pergunta, né? Será que nós, como discípulos, como membros de uma igreja, quem já pegou o estatuto da igreja para ler, né? Exatamente. Quase ninguém sabe. É uma associação, né? Quase ninguém sabe. Interessante. Pastor, o senhor é administrador de empresas, né? E o senhor aplica os conhecimentos adquiridos aí na administração, na igreja? É importante a igreja ter esse cuidado ou é só subir no púlpito ali, pregar e já está bom? Não, é importante, né? Eu acho que todo conhecimento, quando a gente agrega um ministério, a palavra de Deus é bem-vindo. Eu acho que a palavra de Deus é muito clara quando fala para a gente que nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar bem preparados para tudo. Né? Então, existem ferramentas que são organizacionais, que podem ser utilizadas na igreja. É óbvio que a gente entende que é o Espírito Santo que vai nos dar a capacidade, que vai nos iluminar, que vai nos guiar. Mas existem ferramentas, existem muitos conhecimentos que com certeza vai contribuir até para a gestão, né? Para a liderança, para a questão pessoal, administração pessoal, né? De relacionamento dentro da igreja, que vai facilitar, né? Então, acho que o ministro, nós infelizmente, né, pastor Rogério, não temos essa cultura do estudo. Exatamente. A gente tem um pouco a cultura da ignorância, a gente não valoriza o conhecimento, né? Exatamente. E a começar da constituição da igreja, quer dizer, existem muitas igrejas que infelizmente não têm um estatuto, não têm um livro de ata, ela começou ali e ela vai na ilegalidade e isso, quando a gente quebra um princípio da lei natural, né, eu entendo que nós estamos pecando. Então, eu imagino que essas igrejas, eu entendo, por princípio,
que essas igrejas elas ficam vulneráveis. Então, quando elas não têm as suas assembleias que têm que ser ordinárias, quando elas não têm o estatuto, quando elas não têm livro de ata, uma diretoria. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se prepara para o ministério, quanto mais o pastor está bem preparado em todas essas áreas, administrativa, área legal, melhor vai ser a igreja, mais preparado vai ser a igreja, né? E para nós alertarmos, né, os nossos telespectadores, pastores que nos acompanham aí, quais podem ser as consequências de uma igreja que está na ilegalidade perante a sociedade, perante a Constituição? Com certeza pode ser fechada? Depende, né? Vai depender muito de quem arguir essa situação de ilegalidade da igreja, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Chega um membro da igreja que quer pedir os dízimos de volta, suas ofertas de dízimo, né? Então, ele vai ter uma briga na justiça, né? E o pastor vai ficar com dificuldade, porque a igreja não tem ata, não tem registro, não tem estatuto, não tem nada. Então, perante a justiça, ela já vai ser declarada como ilegal, inexistente. É uma instituição de fato e não jurídica. Então, por aí já começa a complicação já é um tipo toda, de né? problema que pode acontecer. Acho que a questão dos bens também da igreja, Sim. né, pastor? Quando tem algo que não está legalizado, né, por exemplo, uma ata que foi mal feita e existem bens em nome da igreja, esses bens pela justiça eles podem ser bloqueados, podem não serem acessados uma conta bancária com dinheiro, por exemplo. Se uma diretoria está irregular, esse dinheiro vai ficar preso lá, esse dinheiro não vai ser acessado. Então, eu acho que a igreja, o corpo de Cristo espiritual, a lei não pode tocar nele, né? Mas esse corpo espiritual, ele depende de uma estrutura. E essa estrutura também, eu entendo que ela é santa e eu entendo que ela precisa ser protegida, né? Organizada e feita com excelência, né? Sim. Porque muitas vezes nós preocupamos com a parte espiritual e, claro, é o principal, né, de uma igreja, mas a gente não pode também deixar de lado essa organização, né? Até preparar para o crescimento, né, pastor? Justamente. Como é que o Senhor vai abençoar, vai haver um crescimento se não tem uma base ali, se não tem uma organização, né? Se não tem uma essa questão patrimonial, né, que é muito séria. Uma igreja que não existe juridicamente, mas ela compra um terreno. Esse terreno vai ficar no nome de quem? No nome do pastor? Não é? Então, aí realmente até as pessoas lá de fora, né, questionam a questão do enriquecimento do pastor e tudo. Porque se você tem algo, uma instituição religiosa juridicamente existente, então o patrimônio não é do pastor, o patrimônio é da instituição. Então tudo isso é uma forma de proteção também, né? E acontece muito, é claro que quando a gente está ali, todo mundo junto, tudo ok, a gente não pensa nas consequências desses problemas que podem acontecer. Mas é comum de acontecer, por exemplo, um terreno ficar no nome de um irmão, que depois de 10 anos o irmão ele quer sair da igreja, ele sai do lugar. Falece, aí fica um patrimônio para os familiares que vão questionar isso. Justamente. Tem um caso também de um pastor que começou a igreja num terreno dele, pessoal, e à medida que a igreja foi crescendo, essa igreja foi usando aquele imóvel ali, e aquele imóvel se tornou da igreja, quer dizer, o pastor perdeu o imóvel para a igreja porque a igreja adquiriu um direito pelo uso ali, alguns anos, uso campeão, né? Hoje a gente vê que, eu não sei, pastor, mas eu creio que é assim, uma igreja mesmo que ela não é instituída legalmente, ela ainda deve os direitos trabalhistas, correto? Sim. Então, sim. Porque existe o vínculo de fato, né? Sim. Se ela provar que ela tinha aqueles requisitos para configurar um vínculo trabalhista, realmente quem vai pagar é a pessoa física do pastor. Do pastor, do líder, né? Então, assim, para resguardar vocês, pastores que nos assistem, vocês que são obreiros, né, da igreja, não é errado, pelo contrário, é o correto a gente fazer o certo, né? Sim. Porque às vezes a gente fica assim, mas a gente vai fazer isso certinho na lei, o que vão pensar de mim? Não, gente, a lei está aí, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então fica a dica para pastores, ministros que estão nos assistindo, que vocês possam caminhar e fazer tudo perante o que é legal, perante a lei, né? É interessante, não sei se vocês concordam comigo, como o senhor mencionou, existe infelizmente ainda, apesar de que isso tem mudado aos poucos, mas uma cultura de muita informalidade no meio cristão. O cara toca guitarra
mas ele é autodidata, ok, né? Mas muitos não preocupam em aperfeiçoar. Isso. De repente pega ali no laço a irmã para ser a secretária ali da igreja, mas não investe ali num conhecimento de como elaborar uma ata. Vocês acham que, de fato, as igrejas têm se preocupado um pouquinho mais com isso ou não? A gente precisa nos atentar com relação a esses aspectos mais profissionais dentro da igreja? Eu acho que nós, graças a Deus, pastor, nós em algumas regiões do nosso estado, do nosso país, tem uma superpopulação de igrejas. Então, tem ruas que tem 4, 5 igrejas na mesma rua. Isso é uma bênção, eu creio que isso é uma bênção. Outras regiões, né, algumas regiões, alguns municípios do interior de Minas, a gente já vê o contrário, municípios sem igreja. Mas o fato de terem muitas e nascerem assim, de forma rápida, um grande percentual dessas igrejas estão na ilegalidade. Um grande percentual dessas igrejas ainda reúnem sem nenhum tipo de respaldo jurídico, né? E isso é um atestado, né? Eu acho que é um atestado para a sociedade da nossa falta de compromisso com princípios, com leis, né? Então, como o pastor falou, o Estado brasileiro comparou, agregou a igreja dentro da legislação da associação. Então, toda igreja, ela precisa fazer alguns pré-requisitos que toda associação tem que fazer. Então, todos os bens da igreja, por exemplo, pertencem aos associados, né? Que são os membros. Toda associação, ela precisa ter aqueles documentos obrigatórios, ela precisa prestar conta. Não precisa pagar imposto, mas tem que prestar conta. Tem que fazer algumas... entregar alguns documentos, né? Então, isso a gente vê que eu entendo como uma quebra de princípio e como algo espiritual. Então, eu entendo que algumas coisas que o Senhor precisa nos dar, precisa nos abençoar o povo de Deus, eu entendo que Deus obedece, Deus cumpre os seus princípios. E algumas coisas não vêm por falta de organização, por falta de zelo com as coisas de Deus. Então, não é simplesmente para um púlpito, abrir lá uma loja, comprar os bancos, é o que todo mundo preocupa primeiro. Né? Som, né? O som, pôs o som lá, então nós já somos uma igreja. Não. Legalmente, para ser igreja, tem que se enquadrar na associação, tem que fazer a primeira ata, a ata de constituição. É bom que tenha um regimento interno ali, tem que ter uma diretoria executiva, né? Um tesoureiro, uma secretária, precisa ter tudo legalizado. Né? Bacana. É isso mesmo. E é a questão da capacitação, né? Conhecimento e capacitação. Você falou antes aí que a igreja não se preocupava muito com o conhecimento, né? Vivia muito assim, vamos dizer assim, vai na fé, né? Vamos na fé, que no final vai dar certo, vamos na unção. E aí você não preocupa com a capacitação dos músicos, por exemplo. Eu me preocupo muito com isso. Capacitação, não necessariamente profissionalização, mas capacitação. Sim. Por exemplo, você vai ter uma secretária, ela precisa ter um mínimo de conhecimento de como arquivar documentos, de como mexer no computador, no Excel, alguma coisa nesse sentido. Então, não profissionalização, talvez, mas capacitação. Os músicos precisam ser capacitados, as secretárias precisam ser capacitadas, o tesoureiro tem que ter o mínimo conhecimento de contabilidade, porque as igrejas estão entrando, às vezes, até em situações financeiras difíceis por causa de gente capacitada para trabalhar. Porque não é só unção, né, meu irmão? Tem que ter a responsabilidade. Tem que ter a preparação, né? E tem a responsabilidade do pastor, né, pastor Jair? Quer dizer, o pastor ele é responsável juridicamente por toda aquela organização. Então, se tiver algum problema na prestação de contas, se algum membro levantar e ele não tiver os documentos, quer dizer, ele pode, pela organização, distribuir isso para a tesouraria, para o conselho de contas, quer dizer, ele distribui a responsabilidade. Se ele não tiver, ele responde diretamente pela igreja. Então, tudo que acontece ali, ele vai ser o primeiro responsável. Uma causa trabalhista, uma ação civil de dano, de algum tipo de dano, tudo vai cair nas costas do pastor. Então, assim, a gente não pensa nisso. A gente só pensa depois que acontece. Exato. Né? Mas se tiver essa preparação antes, ele fica resguardado, ele pode fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, né? Que é preocupar com a palavra de Deus, com a oração, com buscar o Senhor. E é bíblico, né? O homem de Deus precisa ser cercado de homens sábios, né? O pastor, né? O líder precisa ser cercado de homens sábios, né? Então, para ele ficar tranquilo. E lá em Atos também a questão
no começo da igreja, né? 6, né? Que os apóstolos ficariam responsáveis pela oração e pela palavra e os diáconos serviriam as mesas, né? Então tem que ter essa divisão com sabedoria e com conhecimento. Hoje acontece muito do pastor ser o cara que administra o financeiro, é o cara que contrata, às vezes é o cara que toca e faz tudo, né? Na opinião de vocês, necessariamente o pastor ele precisa ser o presidente dessa associação que é a igreja ou não necessariamente? É complicado, quer falar, eu tenho minha opinião. Vai depender do estatuto, né? E muitas vezes da denominação. Então, na maioria das denominações, o estatuto rege para que seja presidente, é necessário que seja um pastor da igreja. Sim. Por quê? Porque a lei fala que precisa ter uma eleição. Né? Não é o pastor que resolve você ser o presidente. Então tem que ter uma eleição, às vezes essa eleição é na Assembleia Geral, às vezes é na diretoria, mas tem que ter uma eleição. E todo mundo, para que haja eleição, todo mundo precisa se candidatar. Então alguns regimentos falam, para que se candidate, tem que ser pastor. Por quê? Para que uma pessoa que não tem, por exemplo, teologia, para resguardar isso. Então o regimento vai dizer, olha, para que se candidate, para ser presidente precisa ser pastor, precisa ser consagrado, né? E aí, dentre os pastores, alguns daqueles pastores ali vão se candidatar e vão eleger. Existem outras denominações que o presbitério qualquer um do presbitério pode ser o presidente, ele vai cuidar dos assuntos administrativos da igreja e vai ter no regimento que o pastor ele é responsável pela liderança espiritual da igreja. Então, o pastor vai ser o responsável pela liderança espiritual da igreja e dentro do regimento também vai falar que aquela diretoria ou uma sabatina ou uma assembleia vai eleger o pastor na vacância do cargo. Então, surgiu a vacância do cargo, faz uma reunião e elege o pastor. Então, separa a questão administrativa do presidente, da associação, da igreja, da questão da liderança espiritual. Ou, na maioria das igrejas, é junto. Então, assim, eu entendo que os dois casos funcionam, vai depender da cultura da igreja, da cultura da denominação. Né? É isso mesmo, certíssimo, né? O pastor preveu tudo assim, né? Previu tudo assim da situação jurídica da igreja. Mas se a gente pensar que Deus deu uma visão para um homem, né, o pastor, para plantar aquela igreja, e mesmo que tenha tudo isso no estatuto, tem que ser um pastor formado, consagrado e tudo, vai depender da cultura da igreja mesmo e como essa igreja cresceu. Mas se esse pastor, que seria um candidato, porque ele tem direito a se candidatar, né, ele é um rebelde, ele é um Absalão, né, a história de Absalão todo mundo conhece. É difícil, é complicado, porque ele pode se candidatar, já está regimentando aí algumas... E acontece muito. E acontece, exatamente. Acontece muito, então assim, esse assunto, pastor, ele é extremamente importante, porque a gente vê ministérios imensos se destruindo por causa dessa questão legal. Sim. Né? Então, muitas vezes, o ambiente de assembleia de igreja, ele é um ambiente um tanto quanto hostil, porque todo mundo vai votar, todo mundo tem uma opinião diferente, e aquela hora é a hora de manifestar a sua opinião. Então, é na hora que aflora todas as divisões da igreja. A igreja fica carnal mesmo naquela hora. Fica carnal. Então, nós tivemos um assunto, por exemplo, de cor de parede da reforma da igreja, que foi levado para uma assembleia. E nós tivemos problema e não conseguimos decidir a cor da igreja. A gente saiu de lá machucado e ferido porque cada um tinha uma opinião. Então tem que sentar o presbitério, a liderança da igreja, alguns assuntos são tomados, as decisões são tomadas na diretoria. Outros, a lei diz que tem que ser levado, né? A eleição de diretoria tem que ser levado para a Assembleia, com um período de tempo, ou todo ano, ou de 5 anos e tal. Então, esse assunto é um assunto muito importante, porque esse assunto já foi ruína para muitas igrejas. De alguém que estava lá na divisão, de fazer a Assembleia antes, cantar os votos, comprar os votos antes da Assembleia, né? A gente está no canal cristão, fazendo um programa cristão, mas isso acontece. Vamos ser sinceros, ele comprou os votos antes da Assembleia, chegou na Assembleia e deu literalmente o golpe, porque todo mundo que estava lá para votar, e nós, além dessa cultura de não conhecer, de não estudar, não ter, as igrejas, as que têm Assembleia não têm cultura de divulgar para que os membros vão.
E as que têm a cultura de divulgar porque os membros participam, os membros não vão na Assembleia. É, verdade. E é interessante que, infelizmente, o que muitas vezes acontece é que nós acompanhamos a política aí, né? Algum tempo atrás aí, a eleição para presidente da Câmara, do Senado, e é aquele negócio de coligação, de tal. Então a gente precisa falar muito e orientar. É por isso que você está aqui no programa Bate-Papo. E hoje a gente está falando de um assunto que é muito importante. Se você quiser, liga para o seu pastor, para o líder da sua igreja. Olha, liga lá no Bate-Papo, tem 2 pastores feras, um no direito, o outro na administração e o outro na apresentação. E a gente vai continuar no próximo bloco falando a respeito desse assunto, das questões legais que uma igreja precisa tomar conta. Não saia daí, o programa Bate-Papo vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho, conta no relógio, nós estamos de volta. Olá, estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo aqui na Rede Super. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Do meu lado direito eu recebo aqui o pastor Rogério Moreira, que é pastor da Lagoinha Planalto, e também o pastor Juliano Farias, que é pastor do Ministério Cristão Resgate. Como temos 2 pastores, homens de Deus ungidos e também 2 grandes profissionais nas suas áreas, né? Aqui o pastor Rogério é advogado e o pastor Juliano é formado em administração. Nós estamos falando de um assunto muito importante. Como eu disse na chamada do bloco anterior, liga para o seu pastor, para os colaboradores da sua igreja, porque hoje a gente está falando sobre as leis que envolvem a associação, a igreja. Nós estávamos falando no bloco passado sobre o aperfeiçoamento, né, dos profissionais da igreja e da importância de nós termos tudo dentro do papel, tudo certinho, né? E resumindo o que a gente estava falando, retomando um assunto sobre a questão, o pastor, ele vai assumir um papel meramente não, né? Um papel espiritual e um outro líder vai se levantar. Vale a pena lembrar que o pastor, ele é um homem chamado por Deus, né? Sim. Não existe uma eleição para consagrar um pastor, né? Sim. Apesar de que hoje em dia se consagra de uma forma não muito criteriosa, né? Mas, teoricamente e biblicamente falando, o pastor é um líder levantado ali pela igreja, né? Inclusive, é um líder que vai responder pelas almas, pelas ovelhas. Então, nós devemos, sim, respeitar, né, a autoridade do pastor. Mas acontece em muitas denominações que o pastor ele cuida mais da parte espiritual e deixa a administração, a presidência para uma outra pessoa. Mas lembrando, gente, que tudo, e eu gostaria de perguntar para vocês, tudo vai depender do que está no estatuto, do que está no regimento interno da igreja, certo? Então, isso quer dizer que não vale a pena pastores que nos assistem entrar na internet, baixar um modelo de estatuto, um modelo de requerimento interno e mudar ali algumas coisas e usar para a sua igreja, né? Muitas vezes, e aí fica a dica para eu passar a palavra para os nossos pastores aqui, muitas vezes, e eu vou dar um puxãozinho de orelha aqui, se é que eu posso, muitas vezes nós pastores somos um pouco mesquinhos, principalmente com relação ao investimento do ministério. Então, muitas vezes, não queremos contratar um administrador para cuidar ali da igreja, não queremos contratar um contabilista, né, para cuidar da contabilidade da igreja, e também um advogado, uma empresa séria para cuidar do estatuto, porque achamos, muitas vezes, que isso é desperdício, que o irmãozinho lá pega e faz, que o outro tira da internet. Isso acontece, pastores? O que mais acontece, né? A cultura brasileira é uma cultura assim de... você não quer gastar dinheiro com aquilo que você deveria gastar, né? Para se precaver, muitas vezes. A gente quer remediar e não... a gente não quer se prevenir, né? Exatamente. Então, é mais fácil lá na internet pegar um modelo de estatuto e copiar. Ou você pede um profissional de outra área para fazer um estatuto. Contador não faz estatuto, administrador não faz estatuto, corretor de imóvel não faz estatuto. Quem faz estatuto é advogado, né? Mas as pessoas não querem ter uma visão de que vai gastar dinheiro e não é bem assim, né? Não adianta você pegar um paletó de uma pessoa e tentar vestir em você e faz uns ajustes ali, coloca um alfinete aqui, não funciona assim. Cada igreja tem a sua peculiaridade, né? Cada comunidade é diferente, então o estatuto é de acordo com
com a situação daquela igreja, daquele povo. Ainda que tenha algumas coisas básicas, né, que não podem ser mudadas, algumas cláusulas e tudo, que são ali do Código Civil que você segue, mas existem situações diferentes para cada igreja. Então, o estatuto é feito de acordo com aquela comunidade. Bacana. O senhor concorda, pastor? Concordo. Eu já começo assim com um erro grave, né, pastor Jair? Porque, se eu não me engano, se me corrija, por favor, no final do estatuto, o advogado que fez tem que assinar. Então, como é que eu vou arrumar um advogado para assinar? Quer dizer, eu pego na internet, copio, aí aquilo ali é uma mentira. Então, eu estou fundando minha igreja em cima de uma mentira. Então, é algo que a gente precisa, de fato, pensar. Eu acho que tudo começa aí. Não é barato, né, pastor? O advogado tem que receber, o contador tem que receber, o cartório, na hora de registrar, ele vai receber. Às vezes, um registro de uma ata vai custar aí R$700, R$800, não é barato, e isso vai acontecer regularmente, de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, ou todo ano, vai depender do estatuto, mas é algo necessário, e aí cabe ao pastor estabelecer as suas prioridades. Como eu falei, é um assunto, no meu entender, de ouro, porque qual que é a prioridade de uma ata, de um estatuto, de uma organização, para a igreja? Lá no final, é depois do som, então o som vai ser bom, vai ter uma guitarra boa, vai ter um ponto bom. Só que tudo isso pode, de uma hora para outra, ruir. Por quê? Porque não tem uma base legal que a lei brasileira exige e que não é complicada, não é nada de outro mundo, a gente precisa fazer, né? E mesmo, assim, eu até falei que não é complicado para começar, mas a nossa lei, ela é bem complexa. E mesmo as igrejas instituídas com advogados, quando elas vão checar, já mudou alguma coisa na lei, já. Então, isso é um assunto que está sempre atualizando. Né? Sempre atualizando, porque a lei, ela é dinâmica. Às vezes a gente fala de abrir igreja, mas o correto seria fundar uma igreja, né? Sim. Por quê? O senhor está falando aí, eu estou pensando. A palavra fundar vem da palavra de fundamento, né? Então, nós precisamos lançar ali um fundamento para depois constituir os outros aspectos dessa construção, né? É como a própria palavra fala, ninguém constrói ninguém constrói uma casa, um edifício sobre a areia, né? Nesse aspecto, a gente pode considerar essa areia como essa desorganização, como essa mentirinha de leve. Acontece muito, gente, do pastor pega ali a ata, pega ali na internet, aí conhece um primo do irmão e aí o cara vai lá e assina. Eu tive situações de pastores chegarem com o estatuto pronto e pedir para assinar. Falaram, não fiz, eu não assino. Pois é, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque com que autoridade depois o pastor ele vai corrigir um membro que está num casamento errado, que está com problema, sendo que a própria instituição, a própria igreja, que é a noiva de Cristo ali, que foi fundada por esse pastor, já começa num erro, né? E como você falou, não é abrir igreja, o próprio documento que faz com que a igreja exista se chama ata de fundação mesmo. Justamente. A ata da fundação. Então, a igreja só existe a partir dali, depois que ela foi fundada legalmente. E a gente viu aí, né, algum tempo atrás, recentemente, esse rompimento da barragem lá em Brumadinho, né? Então, causou um prejuízo grandioso para a comunidade, para os familiares, né, das vítimas, também para a própria empresa, que teve bilhões de reais bloqueados pela justiça. Isso aí vai acarretar durante anos e décadas tantas consequências que talvez, se houvesse tido uma preparação lá no começo, né, não se gastaria tanto corrigindo esses erros. E é o que muitas vezes acontece, né, em todas as áreas da nossa vida, mas como a gente está falando hoje do ministério, da fundação da igreja, às vezes a gente economiza ali no começo, mas que depois isso vai gerar um gasto e uma dor de cabeça, e muitos pastores até perdem a saúde, né? É verdade. Por causa desses problemas, certo? Sim. Na verdade, a igreja, né, os líderes principalmente, a maioria não se preocupa com princípios, né, ou fundamentos. E princípios e fundamentos nos acompanham a nossa vida toda. Se você quer, né, espiritualmente falando, plantar uma igreja ou fundar uma igreja, que é o termo jurídico, você precisa de saber quais são os princípios, quais são os fundamentos. No caso da barragem, por exemplo, disseram que
eles passaram por cima de algumas avaliações, fingiram que não tinha um risco e tudo, né? Então, tudo aquilo que a gente passa por cima, qualquer princípio da vida, qualquer princípio espiritual, qualquer princípio jurídico, a gente tenta colocar uma venda nos olhos, lá na frente aquilo vai ter um resultado. Quando a gente quebra um princípio, ele nos quebra lá na frente. Ele nos quebra lá na frente. Verdade. E é interessante que, às vezes, nós, como seres humanos, nós queremos, talvez por uma necessidade, que a gente é uma geração tão apressada, né? Nós queremos... Deus me chamou, e primeiro, será que Deus chamou mesmo, né? Para fundar, para abrir uma igreja? E como o senhor falou, a gente já quer abrir, e já quer abrir já fazendo barulho, já quer mostrar ali e se preocupa com esse princípio. E eu acho tão interessante, eu prego muito a respeito disso, que Deus, ele começou a construção do universo, eu sempre brinco, Deus começou por onde? Pelo começo. No princípio. Está lá, a primeira palavra da Bíblia é no princípio, no começo, né? Então, o próprio Deus, ele foi, durante a criação, com certos passos, criou tudo dentro de princípios, começou do começo, tudo certinho, né? E nós, muitas vezes, nós queremos, por essa pressa, atropelar esses princípios, e aí as consequências, elas sempre acontecem, né? Então, pastor, fala um pouco sobre o ministério de vocês. O senhor é o pastor titular, tão jovem, né? Nada, já tô nos ENTA. Já está nos ENTA? Já estou nos ENTA, graças a Deus, né? Nós estamos ali no Concórdia tem 13 anos. Ministério Cristão Resgate. O Senhor nos chamou com esse propósito de resgate, de salvação. O Senhor nos deu alguns pilares, que é oração, discipulado e missões. Então, a gente procura guiar as nossas ações em cima disso, né? A gente tem uma parceria com a Nations Help no Haiti, no Camboja. A gente tem alguns irmãos que vão no Campo das Vertentes. A gente tem no Campo das Vertentes cidades com menos de 0,5% de cristãos evangélicos no Campo das Vertentes, né? E a gente está inserido ali no bairro Concórdia, que é um desafio, né? Que é uma bênção. Então, o Senhor tem nos abençoado ali. Bacana. E o pastor Rogério, Lagoinha Planalto. Lagoinha Planalto, né? Tem quanto tempo que começou lá a igreja? A igreja tem 3 anos, né? Essa visão, assim, abençoada que o pastor Márcio teve, né? De abrir as igrejas nos bairros. E nós estamos lá há 3 anos e a gente tenta servir a comunidade. Nós temos o evangelismo toda sexta-feira à noite na UPA e no Risoleta Neves. Então, a gente vai para lá com sanduíche, né, cachorro-quente, um Toddy, um suco, dependendo da época, né, do ano, frio ou quente. Então, a gente fica lá com os livrinhos do pastor Márcio e evangelizando, orando pelas pessoas ali. Porque eles ficam ali a noite toda na fila, né, esperando atendimento. Então, a gente tem esse trabalho lá. 3 vezes por ano a gente tem um atendimento também à comunidade, psicológico, jurídico, salão de beleza, então gratuitamente para a comunidade. Então a gente faz esse evento 3 vezes por ano lá na região. E 1 vez por ano a gente fecha a avenida ali, a principal avenida do bairro, e temos nosso festival gastronômico. Então são várias barracas, né, com as células, cada barraca, quem é responsável é a célula da igreja, com comidas, né? E tem o palco lá com o louvor cantando e com a mensagem. Legal. No último nós tivemos mais de 1.000 pessoas naquele evento ali. Que bacana. Então tem sido uma benção. São estratégias, né, de alcançar as pessoas. Nós gravamos recentemente um programa que a gente estava falando sobre essa questão do evangelismo, que a forma de se evangelizar, ela mudou, como tudo tem mudado no mundo, né? Antigamente a gente entregava um panfleto e falava Jesus te ama, e isso era evangelizar. E hoje a gente vê uma preocupação das igrejas, e que isso é bíblico, com a integralidade da pessoa, né? Não basta simplesmente dizer Jesus te ama, mas com estratégias como festival gastronômico, né? Que legal, né? O que vocês acham dessas estratégias? Qual dica vocês deixam, né, para os pastores, para quem está nos assistindo aí, de formas criativas de alcançar a pessoa? Talvez você não vai falar nem que você é pastor e nem Jesus te ama, mas de repente um abraço, um alimento, um cachorro quente, um livrinho que a gente entrega, não é tão interessante isso, né, pastor? Muito interessante. Sabe, pastor, uns anos atrás, a gente fazia ali na Praça 7 um teatro,
A gente colocava umas pessoas acorrentadas, caminhando ali, e aí todo mundo parava. Alguém cuspindo fogo, todo mundo... Hoje ninguém para mais, porque isso não é mais atrativo, isso não é mais novidade, isso não chama mais atenção. E o evangelismo é uma bênção. Mas quando a gente olha para o evangelismo na Bíblia, a gente vê a intenção de Jesus de não fazer novo convertido, de não simplesmente apenas chegar ali no parque, entregar um folheto, pregar para aquela pessoa, fazer uma oração para aquela pessoa e deixar aquela pessoa embora. Se a gente chegar na igreja e fazer uma pergunta, quantas pessoas aqui aceitaram Jesus no evangelismo de rua e tal, eu faço esse exercício lá na igreja e nem 1%. Aí, quem aqui veio porque foi um amigo que te levou, foi alguém da sua família que te levou, aí mais de 90%. Então, a gente vê que o que Jesus nos ensinou, que não fazer um novo convertido, mas já começar com um discipulado. Isso. Não simplesmente chegar lá e colocar alguém na frente do pastor, se vira, prega uma mensagem, plano de salvação, e faz ela levantar a mão. Não. Mas alguém para amar aquela pessoa, para mostrar Jesus na vida dela, para ela olhar e enxergar Jesus, né? Não apenas cuspir o fogo, mas enxergar o fogo lá dentro e começar a caminhar. Então, essa estratégia do pastor Rogério é excelente porque a própria célula já está ali vendendo a comida e, às vezes, a célula é perto da casa da pessoa. Então, ali começa um processo de relacionamento e discipulado. Justamente. Então, acho que o evangelismo ele precisa basear nisso. Relacionamento, quer dizer, você vai se relacionar com aquela pessoa, ela querendo Jesus ou não, ela aceitando Jesus ou não, você vai servir aquela pessoa e você vai começar a discipular. E esse processo vai fechar com o discipulado que de fato foi o ID de Jesus. ID não é fazer novo convertido, não é dar um folheto, não é leva ela para a igreja de uma vez, não. Mas ensina tudo que eu te ensinei. E isso eu não preciso de uma estratégia. E normalmente eu vou fazer isso com alguém que confia em mim, né? Alguém que eu conheço, alguém que é um amigo, um primo, um parente, e já está vendo Jesus em mim e eu vou começar a ensinar. Então, a gente faz todo tipo de evangelismo, e eu amei a ideia do pastor Rogério, mas dentro do evangelismo a gente precisa ter essa intenção de relacionar para o discipulado. Então, já está aqui na barraca da célula, a célula perto da sua casa. Vai lá na célula. Já faz uma amizade, né? A base do discipulado é a amizade, né, pastor? Então, muitas vezes, antigamente as pessoas se contentavam o seguinte: nossa, nesse culto 20 pessoas levantaram a mão, aceitaram Jesus. E isso não quer dizer nada, né, pastor? Não quer dizer nada. Se nós formos pegar os relatórios lá da consolidação da igreja, quantas pessoas dentro de um ano levantaram a mão e, entre aspas, aceitaram Jesus? Sim. Ok, pode até ter aceitado, né? Aceitei Jesus, mas seguir Jesus, né? Pegar a sua cruz, largar tudo para seguir Ele é algo diferente. E às vezes, a gente não precisa, de repente, num primeiro momento, Jesus te ama, vamos para a minha igreja, vamos fazer isso. Mas às vezes começa numa amizade, né? É interessante que Jesus, ele ia nas casas, ele comia com as pessoas, ele dormia ali com as pessoas. E aí, nesse contato, já aconteceu muitas vezes comigo, de eu simplesmente chamar alguns jovens para comer um sanduíche, jogar um videogame, né? A gente tem uma ação lá na igreja que é o motoclube, que a gente simplesmente chama, junta todo mundo ali e vai andar de moto. A gente chega num determinado ponto, que ali a gente faz uma oração e sem pressão, né? Mas aí as pessoas já começam a procurar. E muitas vezes a pessoa não vai atender o nosso chamado, vem na minha igreja, porque a pessoa tem aversão à igreja. Mas te conhecendo, não sei, com certeza vocês devem ter vários exemplos disso, a pessoa fala assim: poxa, achava que ser crente era um negócio tão chato, vocês brincam, vocês zoam, vocês comem hambúrguer também, vocês também riem, né? Então Vocês são felizes sem precisar de droga, né? Como é que vocês conseguem? Justamente. Vocês concordam que, de fato, a gente precisa não preocupar tanto com o resultado, com os números, né? 1000 pessoas aceitaram Jesus, mas de ganhar, de fato, conquistar aquela pessoa? Por exemplo, esse evangelismo nosso no Risoleta Neves, ou na UPA ali em Venda Nova, a gente não faz propaganda de igreja, né? A gente simplesmente, a estratégia que nós tivemos foi de dar o livrinho do pastor Márcio. Por quê? Porque esses folhetinhos
que a gente usava muito, né? Eu preguei muito na Praça 7, preguei lá na Praça da Liberdade, quando tinha Feira Hippie ainda, sou das antigas, né? Não sei, você nem lembra disso, né? Feira Hippie na Praça da Liberdade? Feira Hippie na Praça da Liberdade, antigamente. Eu não lembro, não. Você lembra, pastor? Não, né? Também não, né? Não. Poxa, estou ficando velho, hein? Mas então, era um folhetinho, assim, que hoje, aqueles folhetinhos, você não consegue ler. Eu não consigo ler um folheto. A letra é tão pequenininha, eu não consigo ler. O sujeito pega, amassa assim e joga fora. Então, os livrinhos de pastor Márcio, ele já vai pegar, mais bonitinho e tudo. Já é algo de valor, mais de valor e tudo, né? Assim, a pessoa não vai jogar fora. Mas a gente não faz propaganda da nossa igreja. Então, a gente simplesmente senta com a pessoa, ouve a pessoa, conversa com a pessoa. Se ela deixar, a gente ora com ela. Então, a gente tenta fazer uma aproximação para um discipulado posteriormente, né? Agora, se veio para a nossa igreja, se não veio, não preocupe, meu irmão. Alguns vieram, mas não é a nossa preocupação. E também a semente fica lançada, né? Fica o conteúdo lançada, dos livros do pastor Márcio são excelentes, são de rápida leitura, né? E com certeza quem lê volta impactado. E se a pessoa não quiser ler, ela entrega para alguém. Vai dar de presente para alguém. E o livrinho nunca vai deixar de fazer o papel dele, né? Pastores, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje nós falamos sobre a importância da legalização, da instituição, da fundação da igreja com princípios legais. Também falamos um pouco do evangelismo. Espero que esse programa tenha contribuído para a sua vida espiritual, para o seu ministério e que você continue ligado aqui na Rede Super e também no programa Bate-Papo, que amanhã, nesse mesmo horário, nós temos novamente um encontro marcado. Deus abençoe você e a sua família e até a próxima. Tchau! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.